Sempre digo que tarifas é a palavra mais bonita do dicionário. Uma tarifa sobre tarifas. Isso aqui é claramente um ataque direto. Donald Trump, que muda de ideia entre, sabe, o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço e o jantar. O que diabos está acontecendo? Por que Trump está atingindo seus aliados mais próximos com tarifas? Por que ele não se importa mais em derrubar o mercado de ações? Esse cara realmente tem um plano? Acredite se quiser, tô aqui para te dizer que sim. Como o novo secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, disse recentemente, As políticas tarifárias do presidente Trump começaram o processo de reorientação das nossas relações econômicas internacionais. exatamente, ele diz que as tarifas deram início ao processo. Em outras palavras, esse caos das tarifas é só o começo de um plano muito maior, um plano que pretende virar de cabeça para baixo todo o sistema de comércio mundial que os próprios EUA criaram. Isso realmente só aconteceu duas vezes antes, uma em 1944, marcando o início do sistema de Bretton Woods, e depois no começo dos anos 80 com Reagan e Thatcher, marcando o começo da ordem mundial neoliberal. Então aqui estamos nós hoje, em 2025. Será que este é o começo de uma nova ordem global completamente diferente? Uma nova ordem centrada nos Estados Unidos, que vai surgir logo após o caos atual, na qual os países são divididos em três grupos? Ou como Scott Bessent chama, Eu acho que devemos deixar muito claro que existe um balde verde, um amarelo e um vermelho, e avisar todo mundo em qual deles está. nesses baldes, vai ficar muito claro que alguns países terão tarifas baixas, proteção militar e talvez até acesso preferencial ao dólar americano, enquanto outros vão ter que se virar sozinhos. Pelo menos, essa foi a impressão que eu tive ao analisar todos os discursos e artigos dos principais conselheiros econômicos do Trump que consegui encontrar. Então vamos lá. Qual é esse plano mestre maga para uma nova ordem global? E esse plano é realmente viável? Ou é só um delírio de um lunático e seus capangas? Para que possamos responder a todas essas perguntas, precisamos começar mergulhando no mentalidade maga e nos perguntar o que é que a equipe de Trump realmente está buscando. Para responder essa pergunta, primeiro, um pouco sobre a nova equipe econômica do Trump. Primeiro, temos Scott Bessent, o novo secretário do Tesouro, um gestor de fundos hedge ultra rico que ficou famoso por trabalhar com o próprio George Soros para quebrar o Banco da Inglaterra no início dos anos 90 e que costumava dar aulas de história econômica em Yale. Depois tem o Stephen Miran, o novo principal conselheiro econômico do Trump, um PhD por Harvard e estrategista de fundos hedge, que recentemente fez Wall Street inteira comentar com seu novo artigo, um guia do usuário para reestruturar o sistema global de comércio. Ambos escreveram e falaram extensivamente sobre uma única ameaça mortal aos Estados Unidos: a desindustrialização. Então, é claro, eles foram atraídos pela campanha de Donald Trump, com seu objetivo de Transformar os Estados Unidos em uma potência manufatureira, como era há muitos anos atrás. há muitos anos atrás, de fato. Se olharmos para este gráfico, podemos ver que, nos anos 1950, o EUA era uma potência manufatureira, quando o valor agregado da manufatura representava 28% da produção. Hoje, esse número é de apenas 10%. A primeira guerra comercial de Trump não mudou significativamente essa trajetória, porém, mas por que isso é um problema tão grande? A economia americana não está maior do que nunca? Por que a equipe do Trump se importa tanto com a indústria? Dois motivos. Primeiro, a desindustrialização devastou o coração industrial dos Estados Unidos, que votou massivamente em Trump em 2024. Segundo, o poder industrial dos Estados Unidos agora está muito atrás de outras potências comparáveis, especialmente a China, colocando o país em grande desvantagem em caso de guerra, já que, historicamente, fábricas civis e conhecimento técnico foram essenciais para uma rápida militarização. Por isso, a equipe do Trump pensa muito na China. O que acontece se eles invadirem Taiwan? Sim, os EUA têm uma frota mais forte por enquanto, mas como o vice-presidente J.D. Vance observou, a desindustrialização americana chegou a um ponto tão crítico que Empresas estatais de Pequim construíram mais navios comerciais em um ano do que os Estados Unidos produziram desde o pós-guerra. Então, nesse contexto, acho que faz sentido sim que o governo Trump queira reindustrializar o ZA. Mas será que ele realmente precisa impor tarifas a todo mundo ao mesmo tempo e falar esse tipo de coisa sobre seus aliados mais próximos? Levando nossos empregos, riqueza e muito mais que nos tiraram por anos. Tiraram tanto do nosso país, amigos e inimigos, e muitas vezes os amigos foram piores que os inimigos.
Afinal, o ZEUA tem sido o país mais poderoso do mundo há décadas. Foi literalmente quem desenhou o sistema comercial atual. Então, por que está tão insatisfeito com isso? Para responder essa pergunta, precisamos passar por todo o período desse gráfico. Um breve histórico da ordem global liderada pelo ZEUA. Afinal, a desindustrialização do ZEUA é uma tendência histórica longa e aconteceu sob duas ordens globais específicas, ambas criadas pelos próprios ZEUA. A primeira é o sistema de Bretton Woods, de 1944 a 1973. A segunda é a ordem neoliberal, que durou da presidência do Reagan, nos anos 80, até o primeiro mandato do Trump, em 2016. Os períodos entre elas são, para mim, de ajuste. Vamos começar pelo sistema de Bretton Woods e por que é crucial para entender o plano do Trump hoje. O sistema de Bretton Woods foi estabelecido nos anos 1940. No lado econômico, as regras foram estabelecidas em 1944, quando foi realizada a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Enquanto isso, no lado da segurança, várias conferências foram assinadas que, no fim das contas, levaram à criação da OTAN e do Tratado de Segurança EU-Japão. Juntos, vou me referir a tudo isso como a Ordem Econômica e de Segurança de Bretton Woods. Entrar nessa ordem, para qualquer país que não fosse os Estados Unidos, significava as seguintes três coisas. Primeiro, você fixaria o valor da sua moeda ao dólar americano, que por sua vez estava atrelado ao ouro. Segundo, você dependeria dos Estados Unidos para proteção militar, podendo até mesmo hospedar bases militares americanas. E terceiro, os ZEUA ajudariam suas indústrias a se tornarem competitivas em relação às deles próprios, fornecendo ajuda do Plano Marshall e abrindo seu próprio mercado, enquanto permitiam que seus aliados em recuperação protegessem seus mercados, até certo ponto, das empresas americanas. Vale destacar, voltando aos baldes verde, amarelo e vermelho de Bessent, que apenas os aliados receberiam esses benefícios. Países neutros não recebiam esses benefícios, mas podiam assinar acordos individuais, enquanto países comunistas eram basicamente excluídos da ordem econômica de Bretton Woods. A história do sistema de Bretton Woods é realmente crucial, porque já aqui parece que ser um país verde é um ótimo negócio para esses países, e não para os ZEUA. Mas acho que esse é um equívoco por pelo menos 3 razões. Primeiro, os ZEUA estavam realmente cautelosos em evitar outra guerra mundial, e, embora tenham dado à Europa e ao Japão uma vantagem no acesso ao mercado, em troca, conseguiram aliados muito valiosos, que eram extremamente necessários em sua luta global contra o comunismo. Segundo, as indústrias do ZEUA também precisavam de mercados de exportação. Ao enriquecer seus aliados, os ZEUA também permitiram que eles próprios ficassem mais ricos. Por fim, esse sistema realmente consolidou o papel do dólar americano como moeda de reserva global. Emitir a moeda de reserva mundial trouxe o que o ministro das Finanças francês, Valéry Giscard d'Estaing, chamou de privilégio exorbitante. Esse privilégio significava que, como a demanda por dólares americanos como moeda de reserva era tão grande, isso permitia aos ZEUA gastar muito mais internacionalmente do que ganhavam, sem enfrentar uma crise cambial. No entanto, pode-se argumentar que dar acesso privilegiado ao mercado para o Japão e a Europa já contribuía um pouco para a desindustrialização. Porém, como o Stephen Miran escreve em seu artigo, esse sistema inevitavelmente levou a um dilema para o ZEUA, o chamado dilema de Triffin. Veja, à medida que a economia global crescia, a necessidade por dólares aumentava, mas a quantidade de ouro permanecia relativamente estável. Então, para manter o crescimento da economia global, os ZEUAs precisavam escolher entre continuar criando mais dólares, tornando o padrão ouro cada vez menos crível, ou manter o padrão ouro e matar o crescimento econômico global ao parar de criar os novos dólares que o mundo precisava. Isso acabou levando ao seguinte anúncio icônico do presidente Nixon em 1971. Eu instruí o secretário Connally a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outros ativos de reserva. Isso foi então seguido por um período de turbulência econômica global, após o qual a ordem mundial neoliberal foi instaurada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Essa ordem mundial neoliberal foi caracterizada por, primeiro, tarifas mais baixas. Segundo, menores barreiras para investimentos ao redor do mundo. Terceiro, taxas de câmbio flexíveis. E quarto, os Estados Unidos garantindo segurança para todos que, pelo menos, mantivessem uma relação razoável com os Estados Unidos. Em linha com seus princípios de livre mercado, a ordem neoliberal era muito menos estruturada do que a ordem de Bretton Woods. Agora não havia mais um acordo formal em que os países prometiam usar dólares americanos. Eles simplesmente faziam isso porque era a moeda mais conveniente e confiável disponível.
No entanto, nesse sistema, qualquer país que não fosse o ZEUA tinha um forte incentivo para acumular dólares americanos, facilitando as exportações para o ZEUA e dificultando as importações vindas do ZEUA. Embora exalte o livre comércio, a OMC permitiu que países em desenvolvimento tivessem tarifas mais altas contra o ZEUA do que o contrário, pois os ZEUA esperavam que, tornando o mundo mais rico e amigável, o processo se repetisse como ocorreu com a Alemanha e o Japão. Comparado ao sistema de Bretton Woods, o número de países verdes, por assim dizer, ficou muito maior na ordem neoliberal. Seguindo as regras da OMC, você teria acesso ao enorme mercado consumidor dos Estados Unidos, ao sistema bancário do dólar americano e, de bônus, à proteção da marinha americana no comércio global. Isso parece um ótimo negócio, mas é claro que os ZEUs receberam algo muito, muito grande em troca. Com o fim das taxas de câmbio fixas de Bretton Woods, Stephen Miran escreve que a demanda de reservas por ativos americanos elevou o dólar, levando-o a níveis muito acima do que equilibraria o comércio internacional no longo prazo. Então, graças às taxas de câmbio flexíveis, o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, pode-se dizer, ficou ainda mais forte. Um dólar forte significava que os Estados Unidos podiam manter seu enorme aparato militar espalhado pelo mundo, mesmo tendo se tornado uma economia muito menor em relação ao resto do mundo e à sua dominância nos anos 50. Além disso, o dólar forte fez com que os americanos, em geral, ficassem muito mais ricos do que seriam de outra forma. Por outro lado, isso também tornou a manufatura nos Estados Unidos muito mais cara, fazendo com que empregos industriais estáveis deixassem o país, especialmente quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio em 2001, no que ficou conhecido como o Choque da China. Enquanto isso, um dólar forte beneficiou principalmente os americanos que já tinham muito dinheiro, agravando ainda mais a desigualdade. Então, em 2016, o aumento da desigualdade e o colapso do coração industrial ajudaram a eleger Donald Trump, que iniciou sua primeira guerra comercial em 2016. Olhando para trás, acredito que isso já marcou o fim da ordem mundial neoliberal, porque acabou com a própria ideia neoliberal de que o livre comércio é sempre bom. Essa guerra comercial foi principalmente sobre aumentar tarifas contra a China. No entanto, a China sempre retaliava, o que significa que, ao final de tudo, a China ainda mantinha uma tarifa média mais alta sobre o ZEUA do que o contrário. Vale notar que isso não impediu a desindustrialização dos Estados Unidos. Também não impediu o crescimento das poderosas indústrias manufatureiras da China, que agora ameaçam revolucionar toda a indústria automobilística. Então, Biden tentou algo novo. Ele tentou subsidiar as indústrias americanas em grande escala, exatamente como os chineses já haviam feito antes dele. Isso levou à construção de muitas novas fábricas nos Estados Unidos. No entanto, segundo Bessent e Miran, isso não era sustentável, resultando em um déficit muito alto do governo americano. E aqui estamos hoje, nos afastando cada vez mais da ordem neoliberal, uma ordem que os próprios Estados Unidos criaram sob Reagan, uma ordem que manteve o ZEUA como a nação mais rica e poderosa do mundo ao inflar o valor do dólar. Mas, de acordo com a equipe do Trump, isso levou a uma desindustrialização tão rápida que agora se tornou uma ameaça à segurança nacional, o que nos leva ao plano Mestre MAGA para uma nova ordem global. Um plano que supostamente vai ajudar a reindustrializar o ZEA, ao mesmo tempo em que mantém o dólar americano como moeda de reserva global, porque, como o próprio Trump disse... E se você quiser virar um país de terceiro mundo, perca a sua moeda de reserva. Nós precisamos ter... Não podemos perder isso. Então, como manter o status de moeda de reserva e reindustrializar ao mesmo tempo? A maioria dos economistas acha que isso simplesmente não é possível. Mas Stephen Miran publicou um artigo dizendo: sim, isso é realmente possível. Dá para ficar com o bolo e comê-lo também. Mas, para deixar claro, o artigo que Miran escreveu não é um plano em si, é um livro de receitas com opções. No momento da gravação, Bessent também apresentou um plano completo que inclua sua estrutura de países verde, amarela e vermelha. Então, para o plano Mestre MAGA de 3 etapas que estou prestes a apresentar, tive que me aprofundar no que tanto Miran quanto Bessent revelaram até agora. E não, infelizmente, eu não fui adicionado por engano a um grupo do signo do governo dos Estados Unidos. Então, para cada etapa, vou te dizer exatamente de onde tirei minhas informações. Beleza, vamos lá. Primeiro passo, caos tarifária. Esse é o passo em que estamos a boé. Nessa etapa, o governo mostra que está falando sério. Ele não se importa mais se a bolsa vai despencar.
Ele não se importa mais se a economia vai mal temporariamente. Ele simplesmente aplica uma porção de tarifas altas tanto em inimigos quanto em aliados para criar poder de barga nas negociações. Tô baseando isso no fato de que Bessent disse que, embora ele não visse inicialmente as tarifas como uma ferramenta de negociação, o Sr. Trump Ele adicionou uma terceira perna ao banco e usa isso para negociar. Minha segunda evidência para sugerir que o caos atual é temporário é que, antes de fazer parte do governo, Miran disse que as políticas para o dólar que ele propôs provavelmente seriam implementadas depois no governo, após as tarifas gerarem poder de barganha. Então, tanto Miran quanto Bessent estão basicamente nos dizendo que o caos atual das tarifas é só para criar poder de barganha que pode ser usado na implementação do restante do plano. O que nos leva ao passo número 2, tarifas recíprocas. Lembra desse gráfico onde a China reagiu às tarifas do Trump aumentando cada vez mais as próprias tarifas? Se você realmente tiver tarifas recíprocas, essa dinâmica teoricamente desaparece. Vai ser só, olha, você pode continuar subindo, mas a gente sempre vai igualar você. Então sempre haverá um campo de jogo equilibrado. Esse é o objetivo de longo prazo das tarifas. Ou, nas palavras de Bessent, É para isso que as tarifas são projetadas. Nivelar o campo de jogo de forma que o sistema internacional de comércio passe a recompensar a criatividade, a segurança, o Estado de Direito e a estabilidade, e não a supressão de salários, manipulação cambial, roubo de propriedade intelectual, barreiras não tarifárias e regulações draconianas. Mas aqui, os economistas frequentemente criticaram o governo por pensar de forma ilusória, porque, historicamente, guerras comerciais como as dos anos 1930 só pioraram a situação de todos e levaram à guerra. Mas aqui, Miran disse que Só tem os Estados Unidos para vender, não há alternativa. Então, eles vão arcar com essas tarifas. esse é um ponto realmente complicado de entender, mas o que ele basicamente quer dizer é que, como todo mundo quer exportar para os Estados Unidos para conseguir dólares, os estados têm uma posição de negociação realmente única em uma guerra comercial. A primeira guerra comercial de Trump fracassou porque a China simplesmente aumentou as exportações para países como México e Vietnã, que então exportavam para os EUA. Então, ao estender as tarifas para todos os países, Miran escreve que o presidente Trump vê as tarifas como uma forma de gerar poder de negociação para fechar acordos. É fácil imaginar que, após uma série de tarifas punitivas, parceiros comerciais como Europa e China fiquem mais receptivos a algum tipo de acordo cambial em troca da redução das tarifas. Um acordo cambial, isso mesmo. Isso nos leva ao passo final do Plano Mestre Maga. Passo 3. Um acordo de Mar-a-Lago. Sim, um acordo de Mar-a-Lago que vai entrar para os livros de história para rivalizar com o acordo de Bretton Woods de 1944 ou o acordo da Plaza de 1985, nos quais Japão, EU e países europeus se uniram para, coletivamente, valorizar o iene e as moedas europeias em relação ao dólar. Mas como isso se relaciona com os baldes verde, amarelo e vermelho de Bessent? Depois de entrar para o governo Trump, Miran ficou muito mais discreto sobre esse acordo de Mar-a-Lago, o que faz sentido, porque ele não quer revelar demais. Mas mesmo assim, ele nos disse que Se o dólar pudesse enfraquecer para equilibrar o comércio, então não teríamos muitos dos... para equilibrar os déficits comerciais, então não teríamos muitos dos problemas que tarifas e outras políticas tentam resolver, porque os especialistas americanos seriam mais competitivos no cenário global e não seríamos tão prejudicados por outros países. Então, eu suspeito que, para evitar arruinar as negociações, eles não podem mais falar sobre isso tão abertamente quanto antes, mas que o objetivo final ainda é enfraquecer o dólar enquanto mantém como moeda de reserva. No seu artigo, Miran falou sobre algumas opções malucas que os EUA poderiam usar para fazer isso sozinhos, como cobrar uma taxa de uso dos usuários da moeda de reserva. Mas eu acho que eles não vão optar por essas opções porque seria arriscado demais. Em vez disso, eu acho que o acordo de Mar-a-Lago que a equipe do Trump vai acabar defendendo vai se parecer muito com o sistema de Bretton Woods, só que sem o vínculo com o ouro.
Eu consigo até imaginar que, nessa nova ordem mundial, os países verdes atrelariam suas moedas ao dólar com um acordo de que, sempre que o dólar ficasse forte demais, eles valorizariam suas moedas em relação a ele. Em troca, eles ganham acesso ao maior mercado consumidor do mundo, além de benefícios de segurança e bom acesso ao sistema do dólar americano. Mas, diferente de Bretton Woods, eu espero que os Estados Unidos queiram que os países paguem tributo por essa segurança, tornando-os essencialmente estados vassalos. Sim, isso é especulação da minha parte, mas ouça esse discurso recente da Bessent e, por favor, me diga se você percebe os elementos de que acabei de falar. O sistema internacional de comércio consiste em uma rede de relacionamentos militares, econômicos, políticos. Não se pode analisar um único aspecto isoladamente. É assim que o presidente Trump enxerga o mundo, não como um jogo de soma zero, mas como interligações que podem ser reorganizadas para avançar os interesses do povo americano. E é por isso que eu acho que o atual caos econômico de Trump faz sentido. A equipe de Trump acredita que a ordem internacional atual já não está mais servindo aos melhores interesses do povo americano. Eles já nos disseram que o atual caos tarifário é apenas um meio de criar vantagem nas negociações. Eles já disseram que pretendem usar tarifas recíprocas para equilibrar o campo de jogo para os países vermelhos e amarelos, e deram a entender que, se um acordo cambial puder ser feito, as tarifas podem ser muito mais baixas. E sim, eu realmente acredito que, se países suficientes aderirem à nova ordem mundial MAGA, como países verdes que atrelam sua moeda ao dólar americano, isso de fato significa que Trump pode ter um dólar mais fraco enquanto mantém seu status de moeda de reserva. Isso poderia ajudar a reindustrializar os EUA, pelo menos até certo ponto, em teoria. Mas é claro, tudo isso depende dos EUA tornarem-se atraentes o suficiente para que outros países queiram se tornar um país verde na nova ordem internacional MAGA. Acredito que esse é o verdadeiro problema com os planos de pessoas como Bessent e Miran. Eles são claramente pessoas inteligentes. Eles estudaram a história extensivamente. Mas se comprometer voluntariamente a valorizar sua moeda em relação ao dólar, continuar dependendo da proteção militar do EUA, mas agora tendo que pagar por isso, basicamente faz de você um estado vassalo, subordinado a uma grande potência. Submeter-se aos Estados Unidos dessa forma exige uma enorme quantidade de confiança. Confiança que os Estados Unidos tinham de sobra quando os países assinaram o Acordo de Bretton Woods ou quando concordaram com o Acordo da Plaza do Reagan em 1985. Mas se você rasga um acordo comercial que você mesmo assinou, como o que foi feito com o Canadá e o México, ou se ameaça anexar seu aliado mais próximo ou o território controlado por um dos seus aliados europeus mais leais, então como pode esperar que outros países queiram aderir à sua nova ordem econômica e de segurança MAGA? E se ninguém realmente aderir à sua nova ordem econômica, então você realmente vai ter que escolher. Ou você abre mão do status de moeda de reserva e da riqueza e poder que vem com ele, ou mantém o dólar e seu poder e aceita que precisa depender das capacidades industriais do México, da Europa e do Japão. Mas é isso, essa é a minha opinião. Obviamente tem muito mais coisa para discutir e a última parte foi um pouco especulativa mesmo, mas espero que isso tenha te dado uma boa ideia de como os conselheiros econômicos do Trump enxergam o mundo e o que provavelmente vão aconselhar o Trump a fazer a seguir. Agora, se você quiser saber mais sobre a visão do Scott Bessent para o sistema internacional de comércio, eu recomendo muito, muito mesmo, que você confira um ensaio dele na The Economist, que é a patrocinadora deste vídeo. E se você está buscando uma ideia alternativa de grande escala que reconheça que a ordem global atual não é sustentável, mas defende que não é preciso tarifas para mudá-la, dá uma olhada também nesse ensaio de 2 ex-conselheiros do Biden na The Economist. Aliás, se você quer ter o melhor entendimento sobre essa ordem econômica que está mudando tão rápido, eu recomendo muito que você use o link abaixo para garantir uma assinatura anual da The Economist com 20% de desconto. Quer você prefira a edição impressa com um café ou a digital semanal pelo aplicativo, estará sempre por dentro dos últimos acontecimentos globais, onde quer que esteja. Então não perca essa oportunidade. Clique no link na descrição abaixo ou no comentário fixado e acesse economist.com/moneymacro para garantir seu desconto exclusivo de 20% hoje mesmo.